20 do caderno azul, 41 do amarelo, 13 do caderno branco, 31 do rosa, 2023. Vamos resolver essa questão aqui do jeitinho que eu falei pra vocês, no passo a passo. Bom, tem o texto, você já tá vendo o texto aqui, mas a gente vai direto aonde? Vai direto no enunciado, exatamente. A gente não vai ler o texto primeiro, a gente vai primeiro pro enunciado. Aí. E o enunciado diz o seguinte: nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor, Opa, vamos botar aqui um negocinho, senão não vai dar certo. Aqui. Estratégia usada para convencer o leitor, Anota esses verbinhos aí, Para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem. Olha só, tudo que já tá, ou seja, isso aqui que eu tô grifando, gente, é o mote do texto, ou seja, é a informação central do texto lá de cima que a gente nem precisou ler ainda, certo? Que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder. E aí, olha só, daqueles que detêm o poder. Sem ler o texto, eu já sei que o texto traz algo relacionado à linguagem, a quem detém o poder na sociedade. Não tô lendo o texto, tô lendo só o enunciado, tá? Só o enunciado. Eu já sei que ele está tratando das pessoas que são população de modo geral e das pessoas que detêm o poder. Tá vendo? Tá tudo aqui no enunciado. Tá tudo no enunciado. Primeiro passo, leia o enunciado. Muito bem. Então, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi, ou seja, se eu estou falando que a estratégia usada no texto, estou preso ao texto. Preso ao texto, compreensão de texto. Então, primeiro passo, li o enunciado. Segundo passo, identifiquei se é compreensão ou interpretação. Já identifiquei que é compreensão, ou seja, a resposta está dentro do texto. E aí, eu vou fazer o terceiro passo. O terceiro passo é grifar os verbos das alternativas. Beleza? Então vamos lá. Primeiro verbo, revelar. Segundo verbo, questionar. Terceiro verbo, descrever. Quarto verbo, apresentar. Quinto verbo, criticar. Beleza, tá aqui os verbos das alternativas. Muito bom. Agora olha só. Gente, eu não li o texto, não entrei no texto ainda, tá? Então vamos lá, se o meu texto está usando uma estratégia para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder, se eu quero convencer, para convencer, eu posso revelar alguma coisa? Para convencer? Posso, tá, tudo bem. Posso questionar? Posso questionar para convencer? Posso. Posso descrever para convencer? Aqui está uma questão. Descrever para convencer não funciona. Então aqui, gente, eu já vou dizer, não é isso aqui. E aí eu vou ler agora a alternativa, eu nem tinha lido a alternativa. Descrever a relação entre sociedade e linguagem. Elemento de descrição não é elemento de convencimento. Beleza? Apresentar. Será que eu posso apresentar para convencer? Até posso. Criticar os obstáculos? Criticar com certeza. Para convencer, trazer crítica é o melhor caminho. Beleza. Ok. Agora eu vou voltar e vou ler o texto. Vou ler o texto, porque eu já sei do que fala o texto, eu já sei o que ele está querendo, e aí eu vou identificar no texto dessas alternativas aqui. Mas antes de ler o texto, eu vou ler a alternativa completa, para já ficar na minha cabeça as informações que tem na alternativa. Então vamos lá. Revelar a origem religiosa da linguagem? Acho difícil, tá? Porque se falou de religião, dificilmente uma questão vai cobrar religião, tá? Questionar o temor sobre o futuro da linguagem? Talvez. Descrever, já falei que não. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem? Talvez. E criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Ok. Agora eu volto. Aí, vamos para o texto e eu consigo ler o texto de forma mais fluida. No princípio era o verbo, a frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém é tão estruturante que está presente em outras religiões, para muito além das fundadas do cristianismo. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos.
Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer que de nós e dos outros para compreender o que isso significa. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro e o que o outro diz não é entendido por você. Beleza, ele está contextualizando então aqui a relação da linguagem. Aí ele continua. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder. Opa, eu vou grifar isso aqui, tá? A linguagem serviu e ainda serve para manter os privilégios de grupos de poder, certo? Olha que informação importante. E deixar todos os outros de fora, ou seja, todos os outros grupos de fora do poder. Grava essa informação, porque eu já, lembrando do que eu li agora há pouco nas alternativas, já sei qual é a resposta. Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Lembra que no enunciado fala sobre isso? Fala sobre alguns grupos dominarem a linguagem? Ó. Se o princípio é o verbo e o fim pode ser o silenciamento, mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender uns aos outros. Muito bem. Olha as informações que eu tenho aqui. E agora, quando você volta nas alternativas, revelar a origem religiosa da linguagem? Já sei que não. Não. Por quê? Porque a estratégia é usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder. Lembra que nós tínhamos lido isso aqui por primeiro? Então já sei que não é isso. Questionar o temor sobre o futuro? Não está falando do futuro, está falando do que já ocorre. Ocorreu e ocorre. Descrever, já falei que não. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem? Não está falando sobre esfacelar linguagem nenhuma. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados, ou seja, de quem detém o poder, certo? Da linguagem. Caramba, e eu falei para vocês na leitura, hein? Olha, criticar é o verbo mais ligado a convencimento. Lembra que eu falei sobre isso? Olha a importância disso. Resposta letra E. Percebeu o quanto é importante você fazer esse processo de início? Fica muito mais fácil a resolução. Mas é muito mais fácil. E aí, olha só, quando eu grifei os verbos, quando eu entendi o que fala o enunciado, pelo enunciado eu já fui determinando mais ou menos o que a questão queria me dizer. E eu nem fiquei quebrando a cabeça muito não. Foi só pela leitura.